Oi, gente, tudo bem? Vamos então para mais uma pílula. O assunto de hoje é a desburocratização do registro empresarial. E esse tema surgiu diante de um questionamento que me fizeram há algumas semanas atrás. A pessoa me perguntou: Paola, eu tô com um cliente aqui que me fez a seguinte pergunta: eu posso extinguir a minha sociedade mesmo que ela tenha dívidas trabalhistas, fiscais? E aí eu respondi que sim. E perceba, essa dúvida, que ela teve em relação a essa questão é completamente compreensível, porque antigamente você tinha uma dificuldade muito grande de conseguir extinguir, ou seja, acabar com uma sociedade que tivesse débitos fiscais, trabalhistas, com o INSS. Por quê? Quem milita nessa área há muito tempo lembra-se que antes de 2014, para que você pudesse extinguir uma sociedade, o que você precisava juntar no processo, no distrato? No distrato social, você tinha que juntar uma certidão negativa de débitos do INSS, do FGTS e da Receita Federal. Você tinha que juntar 3 certidões negativas de débito para conseguir baixar aquela sociedade. Então, realmente, era uma burocracia. Perceba, isso mudou? Mudou. Desde 2014, com a Lei Complementar 147, que extinguiu, ou seja, acabou com a obrigatoriedade de comprovação de inexistência de débitos. Como assim? Olha, você pode baixar a sociedade, extingui-la. Os débitos vão continuar existindo? Sim. E aí as autoridades competentes que vão fazer o recolhimento, a cobrança desses débitos. E essa, gente, isso representou um processo de desburocratização. Porque vocês se lembram o que as pessoas normalmente falam? O que elas normalmente falam? Olha, no Brasil é muito difícil você conseguir abrir uma empresa. Mais difícil ainda é você conseguir acabar com ela, você fechar essa empresa. Essa máxima que as pessoas ainda usam até uns anos atrás, até 2014, era uma verdade? Era. Realmente era muito burocrático você conseguir extinguir uma sociedade. Mas isso mudou, gente. Hoje você arquiva o distrato normalmente e depois, seja a Receita Federal, o INSS, a Justiça do Trabalho, vão correr atrás de pedir a quitação desses débitos. E aí elas têm os meios necessários de cobrança. Então isso mudou. Assim também como mudou a questão da abertura de empresas. Veja aqui, por exemplo, a situação da Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro, da Juscerja. Você acompanha, se você acompanha o Instagram, o Facebook da Junta, você vê que hoje a gente consegue abrir uma sociedade em 36 minutos, em 40 minutos, quando nós nos colocamos o prazo de 2 horas. Então, por que eu estou falando disso? Porque você, contador, você, advogado, que milita nessa área, você tem que combater esse tipo de discurso. Falar, não, realmente era assim antigamente, agora não é mais. Está muito mais facilitado. Eu sei que você fica chateado de ter que preencher o protocolo web, que é um processo mais complicado, mas facilitaram muito a sua vida. Porque, por exemplo, processo digital, você precisa ir na junta? Não, você não precisa ir mais na junta. Então, a sua vida, querendo ou não, e do usuário, do seu cliente, também foi facilitada. Então, eu achei interessante eu trabalhar esse assunto com vocês para dizer que não, você consegue baixar hoje uma sociedade normalmente. Inclusive, eu trato desse assunto, da exigência dessas certidões negativas de débito, num capítulo aqui do meu livro. Se você tiver interesse, você pode comprar o meu livro e adquirir. Claro que eu trabalho diversos outros assuntos no meu livro, mas esse é um dos assuntos que eu trato no meu livro,
que era realmente uma questão muito difícil, as pessoas não conseguiam baixar. Eu brincava que nós tínhamos processo lá na junta comercial fazendo o quê? Aniversário, porque as pessoas não conseguiam trazer essas certidões negativas de débito, que era difícil de conseguir. Porque perceba, se uma sociedade está pedindo a sua extinção, com certeza ela possui débitos, né? Com certeza. Ninguém está pedindo a extinção de uma sociedade porque está dando lucro. Isso é a coisa mais difícil do mundo. É porque não está dando certo. E é claro, se não dá certo, você tem dívidas. Tá certo, gente? Então fica aí essa dica, né? Que você não precisa comprovar. Ah, eu já estava até me esquecendo de uma situação. Além de me fazer essa pergunta, né, se era possível ou não baixar essa sociedade que tem esses débitos, essa semana, olha que coincidência, essa semana eu peguei um processo de extinção que a pessoa juntou essas certidões, que antigamente era necessário, que agora não é mais. E aí eu percebo, falei, gente, tem pessoas que ainda não sabem que não precisa mais disso desde 2014. Então, eu acho interessante eu gravar um vídeo explicando que mesmo que uma sociedade tenha débitos fiscais, né, débitos tributários, débitos com INSS, débitos trabalhistas, ela consegue pedir a sua extinção e depois ela vai ser cobrada por esses débitos, tá certo? Então era isso. Espero que eu tenha trazido uma informação útil para você. Se você estiver gostando do conteúdo, compartilha, comenta, conversa comigo. Eu estou tentando aqui te ajudar, tá certo? Um abraço. Tchau.